Olá, eu sou a Maria José Martins, sou professora de História da Rede Estadual de Educação. A minha graduação eu fiz na UFPA, né, eu sou historiadora, fiz História, na minha época ainda era curso de licenciatura e bacharelado juntos. Depois eu fiz uma especialização também na UFPA, né, para tema com educação para as relações étnico-raciais, e depois eu fiz o mestrado na área de História Social da Amazônia, né, essa é a minha formação acadêmica. Eu fiz o curso de História, assim, porque desde muito cedo eu queria ser professora, né, foi algo, assim, muito cedo que surgiu na minha vida. Eu fiz ainda o curso de magistério, que tinha no Instituto de Educação Estadual do Pará, IEP, mas assim, desde muito cedo eu queria ser professora, né. E durante o ensino fundamental, eu tive uma professora que me incentivou bastante a fazer história, né, ela era uma referência muito importante para mim, então, a partir dela, o nome dela era Milisaura, e eu lembro que eu fiquei encantada com o ensino de história e desde aí eu já pensava em fazer essa graduação, e ser professora de história. Foi, estudar na UFPA foi, assim, algo que foi bem difícil para mim, né. Eu fui a primeira, pessoa da minha família a fazer uma graduação numa universidade pública, né, demorei um tempo, eu terminei o ensino médio, em que eu fiz o magistério, só que aí eu fui trabalhar no comércio, né, trabalhei uns 3 anos mais ou menos, e aí decidi que eu precisava estudar. Então e também porque eu precisava de um emprego para poder pagar um cursinho, para poder estudar e me preparar para entrar no curso de história, né. E assim, foi bem difícil. E depois que eu consegui entrar, pelo fato de trabalhar no comércio também, acabou sendo uma dificuldade para mim. Por exemplo, o curso, a maioria das disciplinas era das 16 às 22 horas. Então as disciplinas das 16 horas às 18 eu nunca pude pegar junto com a minha turma, né, então essas disciplinas elas foram se acumulando, até o momento que eu decidi que eu tinha que focar só na universidade, no meu curso de graduação, e aí eu me afastei, do trabalho no comércio, né, que aí veio outra dificuldade que era ter acesso na época ao material que era necessário, né, que aí eu já tinha tempo para estudar, mas faltavam recursos, até mesmo para passagem do ônibus, ou para adquirir os textos, que eram muitos na época, né, a gente, tirava, assim, a cópia dos livros, então essa é uma dificuldade que eu lembro que foi muito forte, eu contei com muitos amigos que às vezes iam tirar as cópias para eles e já reservavam as cópias para mim, né, mas foi uma dificuldade, assim, enfrentada na época, essa questão, financeira mesmo, né, de me manter na universidade. Como eu comecei muito cedo a dar aula, a estar em sala de aula com os alunos, por exemplo, desde 16 anos, quando eu entrei no ensino médio, que era magistério, eu já trabalhava, em centro comunitário, na minha comunidade, então eu já tinha uma certa experiência quando eu fui para o curso de graduação, né. E aí o curso de graduação, ele foi importantíssimo porque ele acabou unindo a experiência que eu já tinha com a teoria, né. E então isso me ajudou muito, e os cursos que eu fiz, por exemplo, na UFPA na área de educação também foram cursos muito importantes, né, a teoria muito importante, embora, claro, quando eu cheguei na sala de aula, realmente, por exemplo, do ensino, já como professora concursada, eu me deparei com uma realidade que exigiu bem mais de mim, né, mas, a ideia de continuar estudando sempre me trouxe, perspectivas bem legais, assim, de desenvolver em sala de aula. Os projetos, por exemplo, hoje que eu desenvolvo na minha escola, elas estão muito ligadas à minha pós-graduação, né, são projetos
justamente nas áreas de educação para as relações étnico-raciais, né. São projetos que eu desenvolvo durante o ano todo, inclusive às vezes na minha escola já dizia assim: "Ah, essa questão aí é com a professora Maria José", né, então acaba sendo uma referência. Então a universidade ela foi importantíssima para mim, nesse campo de unir essa experiência que desde muito jovem eu tive, né, na sala de aula, com teoria, né, com conhecimento teórico. E hoje, né, que já com tantos anos de sala de aula, né, acho que mais de quase 30 anos em sala de aula, as coisas ficaram bem mais tranquilas, né, eu já consigo organizar melhor os conteúdos, já consigo entender, o processo, a organização do ensino, principalmente numa secretaria de educação, depois de eu já passar por vários sistemas, né, já passei pela formação de professores, pela educação de jovens e adultos, já passei pelo ensino médio, hoje em dia estou trabalhando só com o fundamental maior, né, então hoje em dia é bem mais tranquila a relação em sala de aula, em organização de conteúdo, de objetivos, né, a serem alcançados com a prática pedagógica, mas assim, eu ainda vivo procurando, estudar, né, ainda é minha intenção fazer um doutorado, não sei se vou conseguir, mas, ainda existe esse pensamento, né, porque eu acho que é importante a gente estar sempre estudando para a gente poder, desenvolver melhor nosso trabalho em sala de aula, e tudo nesse sentido do ensino de história, realmente, de que meus alunos eles possam se perceber enquanto sujeitos da história, né, a sua importância enquanto cada um para a construção da sociedade que a gente vive. Então, hoje em dia, com toda essa experiência, né, é mais tranquilo para mim estar em sala de aula, mesmo com todas as dificuldades, né, que a gente sabe que o ensino público nos coloca no dia a dia, mas a intenção uma das coisas que eu acho que são importantíssimas, uma das coisas nesse sentido da prática pedagógica é sempre estar estudando, né, e essa é a minha intenção, continuar estudando aí até quando for possível. Nessa longa história, né, em sala de aula, em escola, eu acho que já foram muitas experiências, assim, bastante exitosas, né, tanto que eu digo que eu sou uma professora que não desisto nunca, eu estou sempre lá, todo ano, né, com planejamento, fazendo uma série de atividades, que façam com que meus alunos, participem, né, queiram participar, vejam seus trabalhos. Então, foram muitas experiências, mas eu lembro de uma que eu fiz uma semana, de história, da África, né, uma semana, era um projeto que tinha uma série de atividades, e dentro disso a gente discutia a questão das relações étnico-raciais, né, do racismo, e eu lembro de uma aluna que sentava sempre na frente, ela falava tão pouquinho, né, ela negra, quase não se envolvia nas atividades, e eu me lembro que com o debate da semana toda, e isso eu nunca esqueço, assim, no final, né, ela veio, me procurou e disse assim: "Professora, essa semana foi maravilhosa, esses debates, sobre a questão do racismo na sociedade brasileira foram importantíssimos para mim, a senhora mudou a minha vida". Então, é uma experiência, né, eu me lembro que eu apresentei esse trabalho num congresso de educação, e eu coloquei a fala dela, porque, assim, foi um incentivo muito grande, né, e o fato da gente poder contribuir com alguém, né, pra ela se enxergar, se motivar ou se sentir importante nessa sociedade, eu acho que é um grande presente pra gente, é algo muito motivador.
falar sobre uma experiência desafiadora, mas eu acho que ser professora, no Brasil já é desafiador, né, porque principalmente nesse momento que a gente vive, em que nós professores somos colocados muitas vezes como, eh, inimigos, né, e que a gente está nessa batalha aí dentro das salas de aula, né. Mas assim, eu pensando na minha carreira específica, foram muitas, né, mas eu lembro de uma turma que eu tinha de oitavo ano, né, e que eu tentava, várias formas de fazer com que essa turma se empolgasse, né, às vezes eu trazia um material super legal e eles acabavam destruindo a minha aula e eu saía de lá me sentindo, se poxa, o que é que eu posso fazer para que essa turma participe, para que ela me escute, para que ela possa se desenvolver melhor. E era a turma, assim, que era eu sempre lembro dela, porque foi uma das turmas realmente, assim, mais difícil para mim. E essa turma, ela era extremamente bagunceira, né, quando eu entrava na sala, era mais tempo tentando organizá-los e chamar a atenção deles. E aí teve um momento na escola de avaliação, né, dos professores e das práticas pedagógicas em sala de aula e os alunos que tinham que fazer. E eu me lembro que eu disse: "Ai, meu Deus do céu, como o que é que vai ser essa turma aí? Eu tenho tantos problemas, o que será que eles vão falar?". E aí na hora, né, deles se colocarem, a turma me deu excelente. Aí eu digo: "Olha, o que é isso?", me deu excelente, né. E aí logo na outra aula eu fui na sala e disse assim: "Poxa gente, a gente tem tanta dificuldade aqui, né, eu trago atividade para vocês, vocês não se interessam, vocês não me escutam, vocês parece que não querem participar da minha aula". E aí eu lembro que a turma olhou para mim e disse assim: "Não professora, não se preocupe, a gente percebe a sua preocupação, toda a sua preocupação, seu empenho conosco. A gente sabe que o problema não está em você, o problema está na gente. Então, por isso que na nossa avaliação, quando a gente discutiu a sua avaliação, nós chegamos a esse ponto, que éramos nós que tínhamos que nos empenhar mais, porque a senhora trazia coisas bem interessantes para a gente e tinha uma preocupação que a gente conseguia perceber". Então essa foi um momento, assim, bem legal, mas que era uma turma realmente bem desafiadora nesses anos aí que eu trabalho, né. Eu lembro, foram muitos, né, porque eu acho que improvisação é o nosso nome, porque a gente precisa estar preparado, né, às vezes a gente acha que é um caminho, que algo vai seguir um caminho e na realidade ele segue outro totalmente diferente, e a gente tem que ir improvisando. Mas eu lembro, de uma questão, de um trabalho surgiu de uma improvisação, né, eu trabalhando, o Egito Antigo, e eu via que eles quase não percebiam, né, o que eu queria passar para eles, então eu comecei a usar o desenho, né, comecei a usar, fazer com que eles desenhassem. E aí foi tão legal que eu passei a fazer quadros com eles, já não é apenas desenhos em folha de papel, mas fazer telas, né. E foi tão interessante essa improvisação, né, que eu passei hoje em dia, todo ano, eu faço uma exposição de telas, né, que eu pego conteúdos, que eu trabalho com eles e eu faço eles construírem, pintarem um quadro de algo que chamou mais atenção deles, naquele conteúdo, né. E assim, tem sido super legal, tanto que todo ano eu faço, as minhas exposições de quadro dos meus alunos, né, e surgiu de uma improvisação, né, de querer com que chamar mais atenção, ver o que eles poderiam, através do desenho, me mostrar que eles estavam se eles estavam, aprendendo ou não o conteúdo. E hoje em dia, eu vejo que eles amam pintar e depois amam ver os quadros deles expostos, seja do conteúdo que eles trabalharem, né, e que eu propunha que eles
proponho é que eles façam as telas sobre o tema. Então é bem legal. Eu acabei agorinha de responder um questionário aqui da Secretaria de Educação sobre essa temática, né. E assim, eu utilizo mais no sentido de elaborar as minhas aulas, né, de busca de conteúdos, atividades para fazer, para desenvolver em sala. Agora, na escola existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, vou falar especificamente da escola onde é a minha maior carga horária, né, a gente não tem uma sala específica que a gente possa utilizar tecnologias. Toda vez que a gente eu digo que toda vez que eu programo uma aula, é tanta dificuldade que quando eu vejo a aula já terminou e eu não consegui nem ligar direito o aparelho, né, porque a gente tem pouco material, aí às vezes o material não é o suficiente, né, e não temos internet. Quando a gente usa esse tipo de material, a gente tem que contar com a nossa internet, e aí eu sempre, busco, mas assim, sempre com uma preocupação, que eu tenho que levar de várias formas, né, eu levo em pendrive, eu levo, no meu celular, porque eu sei que eu levo uma série de fios para poder ligar, porque eu já sei que a dificuldade é muito grande. Então eu ultimamente, por exemplo, se você me perguntar nesse ano, eu usei pouquíssimo esse recurso justamente pela dificuldade que a gente tem em sala de aula. Agora eu uso assim, a plataforma da Secretaria de Educação, né, onde a gente registra os conteúdos, onde a gente faz as frequências, onde a gente, coloca as notas deles, né, as atividades que a gente vai desenvolvendo. Mas para levar conteúdos a eles, eu tenho reduzido bastante devido à dificuldade de acesso que a gente tem, eh na escola, por exemplo, que eu tenho a minha maior carga horária hoje em dia. A gente não tem, um espaço, não tem material, não tem internet. Então a gente conta com que se nós conseguirmos levar, a gente consegue fazer isso. A gente consegue desenvolver, mas é muito difícil. Eu nunca pensei em desistir de ser professora, né. Apesar de todas as dificuldades, eu sempre falo para os meus amigos que eu sofro menos, porque eu gosto muito, né. Eu gosto de dar aula, eu gosto de estudar, eu gosto de estar com meus alunos, então é muito, muito legal. Então eu nunca pensei, né, agora eu penso em me aposentar, né, já estou bastante tempo aí desenvolvendo, mas não queria parar. Por exemplo, eu digo hoje em dia, com a idade que eu já estou, eu queria que fosse possível reduzir mais as minhas turmas, mas não é possível, né, porque aqui no Pará, se a gente tiver 200 horas, a gente tem que estar 200 horas dentro de sala de aula, né. Esse ano, por exemplo, eu tenho 21 turmas, né, trabalhando com, mais de em 3 escolas e com 3 disciplinas diferentes. Então é muito pesado, né, são conteúdos que a gente precisa pesquisar mais, porque eu não estou só com história, eu estou com projeto de vida, eu estou com, estudos amazônicos, e aí cada vez mais difícil, né, estar atenta, buscando, né, elementos para a gente poder discutir várias temáticas em várias escolas. Então não seria interessante a gente estar em uma escola apenas, em uma disciplina, assim você conhece melhor os seus alunos, você pode desenvolver projetos melhores. Eu sempre adorei trabalhar com projetos, né, mas hoje em dia essa questão de estar em várias escolas, elas têm me dado um trabalho bem maior, né, então eu não desisto nunca, né, eu digo que eu não desisto nunca. Aí eu enfrento uma dificuldade, aí eu digo: "Ai, não vou mais fazer", depois, um mês depois, eu já estou pensando num outro projeto. Mas eu sei que realmente eu queria reduzir, a carga de trabalho, com certeza. O que eu diria aos alunos, né, que estão iniciando, que é
existe uma grande realmente, grande lacuna ou sei lá, um muro entre o que a gente aprende na universidade e o que a gente enfrenta no nosso dia a dia nas escolas, né. Eu acho que eu senti menos isso, porque eu já tinha uma vivência, em sala de aula, na comunidade, e depois que eu fui para a universidade, né, então eu já tinha essa a questão da realidade e a questão acadêmica, né, que veio depois. Então, para quem não vive isso, existe realmente, uma diferença muito grande, mas assim, eh eu sou até meio suspeita, porque como eu estava falando, eu gosto, né, e apesar de todas as dificuldades, eu gosto, mas assim, eu sou uma pessoa muito crítica também, né, e isso às vezes hoje em dia tem me trazido alguns problemas na escola, né, porque cada vez mais o professor e a professora, a gente pode falar menos nas escolas, né, porque senão a gente que é visto como aquele professor que não quer ajudar, aquele professor que é o professor problema, né, aquele professor que questiona tudo, né, como eu já ouvi em reuniões pedagógicas assim: "Olha, vocês, que quiseram, né, ser professores. Então agora vocês precisam, tipo assim, aceitar essa realidade da educação pública, no país, né. E eu sempre acho que não, acho que a gente sempre tem que lutar por dignidade no nosso trabalho, né. Então, a gente enfrenta as dificuldades do dia a dia, mas a gente não pode perder a esperança, né, não pode também perder essa capacidade, que a gente precisa ter de sempre estar lutando por uma educação pública de qualidade no nosso país. Então, eh que com todas as dificuldades, mas é realmente uma área que é importantíssima, né, para a gente construir realmente uma sociedade em que seja justa para todo mundo. Então, eu diria para quem está começando, né, que nunca perca a esperança na educação, mas também nunca perca a esperança na luta, né, por dignidade no nosso trabalho, tá. Então, por aí. Eu que agradeço, né. Eh, Obrigada também pelo convite, eu acho que é sempre bom a gente falar, embora eu não goste de câmera, né, eu participo muito eu sempre tive alunos, já participei de PIBID com alunos, eh, universitários na minha sala de aula, então eu sempre participei de projetos, sempre contribuir com as entrevistas que eles traziam, mas eu não gosto muito de câmera, então eu espero que eu tenha ajudado, mas eu também agradeço, porque é o momento em que a gente para pensar a nossa prática, né, porque às vezes a gente trabalha tanto, a gente é levado, né, nessa coisa do cotidiano, do dia a dia que é pesado para a gente, que é bastante cansativo, e esses momentos de fazer a reflexão da nossa prática, eles são muito importantes. Então eu que agradeço, obrigada a vocês.